Ficou barato, ficou muito barato para o Palmeiras aqui no Allianz Parque. Um empate injusto, porque o Fluminense merecia ter vencido. E sim, o Fluminense se atrapalhou. O Palmeiras se atrapalhou um pouco mais. O Palmeiras na briga por esse título do Campeonato Brasileiro. E sabe o que o Fluminense, o que a gente tem com isso? Absolutamente nada. O problema é deles. Aliás, não é o Fluminense que atrapalhou. Eles estão se atrapalhando. Infelizmente, porque obviamente o mundo ideal seria o Fluminense ganhando o jogo, fazendo 3 pontos aqui, e o Palmeiras conquistando o título no fim das contas. Não parece que é o que vai acontecer, mas o que mais importa pra gente, e isso eu acho que tem grande chance de acontecer, é o Fluminense ir para a Libertadores com a vaga direta. Esse ponto ele pode não parecer muito importante, mas ele significa muito sim. Para quem está achando que o resultado foi... mas para empatar é melhor... Empatar é o resultado mais desnecessário. Era ganhar ou perder logo, porque empatar não vai fazer muita diferença. Faz muita diferença. Eu vou falar por quê, na minha opinião, faz diferença. Depois a gente vai falar mais sobre tabela especificamente, e aí vai dar para ratificar, aprofundar um pouco mais isso, mas faz diferença porque esse 1 ponto, ele faz o Fluminense ficar a 3 do Botafogo, que ganhou o Grêmio, e agora, de agora em diante, vai ficar na dependência. Lembrando que, por mais que o Bahia vença o seu jogo, vai ultrapassar o Fluminense, mas tem um confronto direto, ou seja, o Fluminense depende de si apenas para passar o Bahia, e agora, nesses últimos 3 jogos, depende de uma vitória a mais que o Botafogo. Mesmo terminando com número de pontos iguais, terminaria frente ao Botafogo. Por esse ponto. Depois a gente vai falar mais sobre isso. Mas esse ponto também, ele dá confiança. Esse ponto, ele mostra e reforça que o Fluminense do Zubeldia está, sim, no caminho certo. Está no momento de oscilação para cima, para o alto. E isso é muito importante quando você entra numa reta final de temporada. E lembrando, utilizando quase sempre a mesma equipe, sempre que possível a mesma equipe. E hoje não foi esse caso. Hoje, pela primeira vez até, talvez, acho que dá para dizer que o Zubeldia poupou alguns jogadores. Thiago Silva, Ganso, Hércules ficou no banco de reservas, Acosta. Como é que o Ganso está vindo de lesão? Nem jogou depois da lesão, mas enfim. Ele está recuperado, poderia ter vindo e não veio. O Fluminense que enfrenta o Palmeiras foi o Fluminense mais enfraquecido. Tecnicamente, acho que não tem discussão. Sem o seu camisa 10, seu melhor jogador, sem os melhores volantes desse Campeonato Brasileiro, sem, para mim, o melhor zagueiro do futebol brasileiro, que se chama Thiago Silva, sem o lateral que, não é grandes coisas, é o René, mas obriga a mexer mais na estrutura do time, obriga a fazer o treinador a fazer mais mudanças. Foi esse Fluminense que veio aqui no Allianz e merecia ter vencido o jogo. Mais uma vez, não venceu, fora de casa, ainda não foi dessa vez que o Fluminense conquistou sua primeira vitória longe do Maracanã sob o comando do Zubeldia, só que, de novo, mereceu um resultado melhor. Merecia um resultado melhor contra o Sport, merecia um resultado melhor contra o Mirassol. Repare, em alguns jogos que o Fluminense não venceu, tirando todas as vitórias como mandante no Maracanã, 100% de aproveitamento, e alguns desses jogos mereciam um resultado melhor. E hoje aqui foi mais um caso. Logo com 6 minutos, o Fluminense já tinha criado a primeira oportunidade ali com o Serna, já tinha chegado com perigo. No primeiro tempo, o Palmeiras teve uma bola, um ataque perigoso, um chute perigoso. Foi a única grande defesa que o Fábio fez também. No chute de fora da área, que o Flaco Lopes, depois de uma grande jogada individual, acabou conseguindo. No mais, o Fluminense teve chance com o Canóbio, teve oportunidade com o Freitas, que hoje foi um zagueiro barra lateral, se mexeu um pouquinho, vou tentar estabilizar aqui um pouco, porque é o vento e o tripé não é a melhor escolha para o momento. Então, naquele primeiro tempo ali, o Fluminense jogou pelo menos com 3, 4 vezes com perigo, ameaçando o gol do Palmeiras. O chute do Lima, que vai saindo ali do Carlos Miguel,
e passa relativamente perto do gol deles. Terminou o jogo com mais finalizações que o Palmeiras, porque depois vai ter muita gente dizendo esse time do Zubeldia, que não ataca, que é retranqueiro, que é isso, é aquilo, que é um time que ofensivamente não é lá essas coisas. O Fluminense constantemente tem terminado com mais finalizações que o adversário. Hoje, de novo, 17 contra 14 e chegou a ficar 17-8 para o Fluminense. Em todo o tempo, o Fluminense esteve mais perto do que o Palmeiras de fazer o gol. Em todo o tempo. Inclusive no segundo tempo. Quando a gente esperava, falou, bom, os caras vão vir pressionar, fazer tipo Flamengo. Mas, cara, assim, aí abre parênteses, né? A pobreza do futebol do Palmeiras é um negócio impressionante. Eles vão perder esse título para eles mesmos. E agora, antes de fechar o parênteses, eu tô, entre aspas, preocupado com o final da Libertadores. Os caras não ganharam os dois, porque, assim, me assustou um pouco. Não que a gente já não soubesse, tinha falado isso no pré-jogo, mas vendo aqui a falta de recursos, de capacidade do Palmeiras para criar, para, enfim, tentar ter uma jogada que não fosse bola aérea ou depender do Flaco Lopes ou do próprio Vitor Roque, da individualidade, dos dois para construir alguma coisa. O Fluminense não sofreu, gente. Aliás, teve um momento que o Fluminense sofreu. Teve um momento. Que foi quando o Zubeldia fez uma mexida que não fez o menor sentido para mim. Depois na coletiva ele falou, mas eu continuei não entendendo, que é tirar o Thiago Santos. Aliás, justiça seja feita, né? Entra o Thiago Santos, todo mundo fala, meu Deus, que time horroroso, que não sei o quê. É o que eu falo, gente. Eu vou entrar nessa parte. O Thiago Santos é um jogo, a gente pouco viu no Thiago Santos. Isso é bom. Passou despercebido, deu contra o recado. Aliás, o sistema defensivo do Fluminense no primeiro tempo, principalmente, foi muito bem. No jogo inteiro, quase que o jogo inteiro. Mas foi muito bem, anulando o ataque do Palmeiras, um ataque que tem força. O garoto Alan, que não foi bem, mas é bom jogador, Vitor Roque, Flaco. E a zaga do Fluminense foi soberana. Aí ele tirou o Thiago Santos, tirou o Nonato e colocou o Martinelli para a zaga, baixou o Diniz. Naquele momento eu realmente não conseguia ver muito sentido em fazer isso, porque se não era que o Fluminense... Porque o Diniz fazia isso quando o Fluminense estava atrás do placar, ou estava, enfim, pressionando, e tinha o outro time não estava com... Assim, sempre tinha gente sobrando, não tinha atacante lá e tal. Tinha gente, pegava e botava um volante ali e beleza, ia para cima. Não era o caso, né? Porque o Palmeiras jogando muita bola na área, você baixa a estatura, você tira um jogador que era o melhor jogador do meio de campo do Fluminense, que era o Martinelli. Aliás, que partida do Martinelli. Que jogo fez o Martinelli aqui no Allianz. Enfim, não entendi nada. E foi justamente nesse momento que o time piorou. Teve uma queda, perdeu ali o meio de campo. O Palmeiras começou a ter mais volume. Né? Tudo bem que isso não resultou, de fato, em grande perigo, mas naquele momento o time ficou sem saída e começou a perder a disputa no meio. 12 minutos depois ele corrige. O óbvio. Volta para o Martinelli para o meio, coloca o Hércules, Igor Rabelo entra. Na verdade, o Hércules já tinha entrado ali junto. O Igor Rabelo entrou depois, o Martinelli voltou para o meio e aí corrigiu. E o Martinelli passou a jogar ainda mais depois. Impressionante o jogo Martinelli aqui hoje. Que jogador, cara. Que temporada faz o Martinelli. Que temporada. Dividindo o protagonismo hoje para mim com o Canóbio. Mais uma vez jogando muito. E tecnicamente bem. Falta aquele capricho para fazer o gol, né? Faltou hoje de novo. Poderia... Aquela bola bateu na trave, atravessou no segundo tempo, atravessou o gol. Inacreditável não tentar aquela bola. Bateu na parte de dentro da trave. Depois, no final, ainda deu um chapéuzinho aqui na lateral. Fez boas jogadas. E, como sempre, o Leão defensivamente. Os dois melhores em campo para mim. Mais uma vez, Canóbio muito bem. Enfim. Depois o Fluminense reajustou. E não ganhou o jogo. Porque, infelizmente, a gente não tem um centroavante. Aí eu vou reiterar o que eu falei aqui antes. Eu não desejo mal para ninguém. Eu espero que possa se recuperar, se não aqui em outro lugar. Mas cada vez mais é constrangedor o Everaldo vestindo a camisa 9 do Fluminense. É até um pecado, é uma afronta. É uma afronta. Infelizmente, eu falo isso. É desesperador. E ele vai continuar jogando, tá? Porque o John Kennedy é outro também, que não faz gol e não consegue, não tem estatura para ganhar as bolas que às vezes ele ganha no alto, a disputa física, e ele vai continuar jogando. Infelizmente. Por falta de opção também.
Mas é incrível como às vezes limpa a jogada, mas não consegue chutar uma bola no gol, decente no gol. Não consegue acertar, erra um monte de passe. Passes fáceis, simples, erra na tomada de decisão. É um negócio irritante. Eu não aguento mais, cara. E vai ter que aguentar o Everaldo aí mais 3, se Deus quiser, mais 7 jogos até a final da Copa do Brasil. É isso. Eu já desisti, infelizmente. Mas é desesperador. Assim, é um escárnio mesmo, realmente. A gente tem o Everaldo vestindo a camisa 9 do Fluminense. E aí entra o Soteldo, depois de uma dupla de ataque, o Soteldo e o Everaldo. As contratações do Fluminense aí, ao longo do ano. Vocês imaginam, alguém mandou ontem durante a live, imagina o Fluminense jogando do jeito que tá jogando com o Vitor Roque ali na frente. Nem precisava tanto, né? Com um atacante minimamente de qualidade, minimamente, muito não. Teria ganhado o jogo aqui, na minha opinião. Então, para fechar, por que com tantos desfalques e com algumas limitações, algumas limitações evidentes. Perdão. Só fazer uma menção honrosa aqui ao Fuentes, jogador que estava praticamente descartado no elenco, hoje tá, e entrou bem no jogo. Né? Pareceu no início inseguro e tal, depois foi acertando, foi ganhando confiança e conseguiu participar também. Samuel Xavier, mais uma vez, defensivamente um absurdo, jogou pra cacete também, tirou muita bola. E o Serra também participou bem do jogo, tecnicamente estava melhor do que em muitos partidos aí. Mas voltando, por que o Fluminense conseguiu fazer esse jogo competitivo, esse bom jogo, essa boa atuação, ser melhor que o Palmeiras, se impor mais uma vez aqui no Allianz? Porque hoje o time é realmente bem treinado. O time tem uma estrutura tática definida. O time tem um padrão. E coletivamente ele consegue superar essas dificuldades técnicas, essas dificuldades individuais. Que eu falei para vocês aqui, já vem falando há algum tempo. A minha esperança no Zubeldia era justamente essa. E ele está conseguindo. Resultado, porque coletivamente o time funciona. Isso faz com que, mesmo trocando metade do sistema defensivo, a equipe consiga se defender bem. A tão temida sequência bizarra, os líderes do campeonato, o Fluminense pegou os 4 líderes do campeonato e levou gol do Flamengo, um gol do Flamengo só. Não é isso? Exatamente. Porque empatou com o Cruzeiro, ganhou do Mirassol, não levou um gol do Flamengo, não levou gol do Palmeiras. Um gol. Dos líderes do campeonato. E o Fluminense passa por essa sequência sem perder um jogo. Isso não é acaso, gente. Isso é trabalho. Se vai dar o resultado que a gente espera lá na frente, não sei. Mas o Fluminense hoje tem trabalho técnico, de fato, tático. Você observa um padrão e o time, ele, tirando aqueles 2 jogos horrorosos que a gente já cansou de falar aqui, ele não oscila muito. Pelo contrário, ele está oscilando para cima. Alguns jogadores estão até melhorando. Isso é fruto de um desempenho coletivo que potencializa algumas individualidades. Outras individualidades simplesmente não vai conseguir resolver, porque é muito abaixo. É muito abaixo, infelizmente. E a gente vai ter que lidar com isso até o final e torcer para que essa boa atuação coletiva, essa organização coletiva, tática, ela consiga continuar superando os problemas que a gente tem. Inclusive o Zubeldia mandou, e eu queria, antes que me esqueça, mandar um recado aqui para os imbecis, para os idiotas que passaram a semana inteira chorando, choramingando depois de levar uma porrada no Fla-Flu, dizendo que o Fluminense iria entregar o jogo, que era time pequeno, que é isso e aquilo. Porque torcedor fazer isso, até vai. Agora, gente que devia informar, passou a semana inteira falando merda, queria saber se estão satisfeitos agora. Se vão pedir desculpas. Jogador é profissional, gente. Jogador é profissional. Ninguém vai entrar para perder um jogo. Isso não existe. Não tinha a menor chance do Fluminense. Agora, você pode estar mais relaxado, e nem isso aconteceu. Eu falei, eu achei que isso fosse acontecer. Sendo bem sincero, eu achei que fosse acontecer. Ia entrar relaxado, ganhou o Fla-Flu e tal, ia entrar meio desinteressado, e não, pelo contrário. Os caras jogaram, competiram pra cacete, honraram pra cacete. A camisa é a história do clube, e é isso que importa. Essa é a discussão importante. Para não dar margem para esses imbecis, os caras falando merda na internet. O Fluminense fez o que devia fazer.
aqui hoje. Ponto. O Zubeldia falou no coletivo, falou sobre isso e todo esse assunto, um assunto importante também. Permite estar compitiendo. Tranquilamente podrían haber llegado a la final de la Sudamericana, tranquilamente, o sea, es un equipo que por un gol quedaste afuera y está vivo en la Copa Brasil, entonces hay cosas buenas para destacar. Bueno, vamos partido a partido, pensando siempre en hacer el mejor trabajo posible. Hoy se hablaba mucho de que por ahí, por esa rivalidad que Fluminense tiene con Flamengo, se va generando una atmósfera de cómo va a jugar Palmeiras y Fluminense, cómo Fluminense va a encarar el juego de hoy, ¿no? Entonces, hay muchas especulaciones de una cosa, de otra. Entonces, nosotros tenemos que hacer nuestro trabajo. Hoy, cuando todos pensaban, o muchos pensaban, que podíamos hacer un papel livianito, ¿no? Fuimos y ustedes vieron lo agresivo que fue el equipo, lo que luchó el equipo, lo que buscó el gol del equipo. Inclusive en el último cambio que ponemos a Soteldo, porque entendíamos que iba a tener una o dos chances de gol, de espacio. O sea, el equipo siempre fue en busca del triunfo, ¿no? Así que hasta la recta final haremos todo lo posible para poder encarar la mejor forma posible los encuentros y ganar, si Dios quiere poder ganar, ¿no? Así que hay que seguir, ¿no? Esto no ha terminado. Cada uno tiene sus objetivos. Es decir, Palmeiras tenía su objetivo concreto de no perder distancia con Flamengo y nosotros teníamos el objetivo de ganar para poder estar lo más arriba posible. Aparte porque son partidos que vos te medís, qué tan competitivo estás, qué tan fuerte estás. Son equipos, estos últimos tres, Flamengo, Palmeiras y Fluminense, que han jugado el Mundial de Clubes. Entonces vos imaginate que nadie quiere entregar el prestigio. ¿Cómo vas a entregar un prestigio? ¿Cómo vas a salir a jugar un partido por jugarlo? ¿No? Es impensado eso. Pero podía pasar que no tengamos un buen partido, ¿no? Podía pasar de que el rival te supere, podía pasar. Lo bueno es que las formas con las que sacamos el resultado, el empate, fueron muy buenas. Y la forma con la que ganamos con Flamengo fueron muy buenas, y la forma con la que empatamos con Cruzeiro fueron muy buenas, y la forma con la que le ganamos a Mirassol fueron muy buenas. Entonces hay una consecuencia, una coherencia entre cómo jugamos y qué cosechamos. Entonces eso para nosotros es buena noticia. Ojalá que sigamos fecha tras fecha, rodada tras rodada, jugando bien e sumando, ganando, ¿no? En lo posible ganando. Então é isso, a gente vai voltar ao longo do dia, vamos falar mais sobre Fluminense, mais sobre o Campeonato Brasileiro, tem muita coisa para a gente falar ainda, vamos debater aqui, evidentemente, eu volto com mais informações, fiquem ligados aí, porque o domingo também vai ser de jogos importantes aí pela frente, né? De agora em diante, contagem regressiva, 3 jogos para a gente conquistar essa vaga direta, que se vier vai ser muito justa pelo campeonato que o Fluminense vem fazendo, principalmente depois dessa sequência extremamente difícil contra os líderes do campeonato, né? 2 empates e 2 vitórias, levando apenas 1 gol. É o Fluminense do Zubeldia. Deixe aí seu like, seu comentário, se inscreva, tamo junto, voltamos em breve.